A parada cardíaca é um dos eventos mais catastróficos que nós podemos observar dentro da urgência-emergência, dentro da UTI e inclusive no meio da rua. Eu sou Luiz de Silva e a equipe PebMed apresenta para vocês o segundo episódio da nossa temporada de cardiologia, a parada cardiorrespiratória. Apresentando agora para vocês um caso real. Nós temos aqui a paciente DO, 67 anos, feminina, comparece à urgência, ou seja, na porta, trazida pelo SAMU com síncope após súbita dor no peito. Será que isso é uma parada cardíaca por infarto? Atualmente, inconsciente, não responde aos chamados nem à dor, certo? Foi isso que você colheu. Agora, de história prévia, a gente também tem a hipertensão, diabetes, a dislipidemia e alguma arritmia, né? Eu chamo a atenção nisso, pois muitos pacientes não sabem, nem os acompanhantes sabem qual o ritmo a pessoa tem de base. Pode ser uma fibrilação atrial, pode ser um Wolff-Parkinson-White e tudo pode mudar na sua terapêutica, certo? Exame físico. Você rapidamente viu que ela não tinha pulso, estava gaspeando, você fez o Glasgow e deu 5, né? Então ela tem alguma resposta ainda. Saturação de 70%, então tipo, a partir de 90 a gente já começa a se preocupar, então imagina abaixo de 70. O eletro é esse que vocês estão vendo aqui. E foi colhido sangue para gasometria venosa e estamos aguardando o resultado desse exame. Então, qual o diagnóstico e qual o tratamento? Vocês estão vendo aí que a gente tem um ritmo quase linha reta, e esse ritmo ele é assustador para a gente, certo? Ele praticamente significa um mau prognóstico, então a gente vai seguir adiante. Estamos diante de uma parada cardiorrespiratória, correto? Ela vai ter uma fisiopatologia que vai ser a perda da circulação espontânea por causa de um evento final de uma condição grave. Então, por exemplo, a gente tem um paciente em sepse, ele tem um distúrbio praticamente infeccioso, né, que culmina com um desfecho circulatório grave. Então, se a gente não reverter a sepse, o paciente vai evoluir a parada. E as causas nós temos várias. Nós temos, por exemplo, o AVC, a síndrome coronariana aguda, que a gente já falou no nosso episódio passado, asma DPOC descompensada pelo mecanismo de hipóxia, lesão cerebral pós-anóxica pelo fato da falta de oxigenação, junto com mediadores inflamatórios que estão liberando aí na nossa circulação, e também a gente tem o edema cerebral, né, por causa dessas lesões, TEP, pela perda de oxigenação também, que a gente vai ter um infarto pulmonar, a sepse, que eu já falei para vocês, a síndrome de isquemia e reperfusão, os distúrbios hidroeletrolíticos ácidos básicos graves, como, por exemplo, os distúrbios principalmente de potássio, e as intoxicações, como, por exemplo, o uso de cocaína e opioides. Fatores de risco depende da causa da parada, mas a gente sabe que vai ser um paciente que descompensou, pode ter sido em casa, no hospital, geralmente é um idoso por causa de várias comorbidades que fazem com que o estado geral do paciente não seja o melhor de todos, né? Então vai ser um caso que vai ser já difícil, a gente vai lidar, digamos assim, desculpa a expressão, mas a gente vai lidar com uma porrada certeira nessa parte de condutas clínicas, de cuidado do paciente de fato. O quadro clínico vai ser de uma ausência de pulso, um Glasgow rebaixado, ou um Glasgow 3, que é o mínimo, né? O paciente pode estar em gasping, aquela agonia respiratória de sufocamento, e ele pode também estar sem drive respiratório, ou seja, não adianta você colocar o esteto e tentar ouvir murmúrio, que você não vai ver nem mesmo volume corrente nesse paciente. A clínica é o que a gente está vendo aqui agora, que é o paciente responsivo sem pulso, com uma história direcionada, fatores de risco, e o CABD que já foi aplicado no PHTLS. Vamos desmitificar essas siglas, né? O CABD é aquilo de você pesquisar a parte circulatória pelo pulso central, o A das vias aéreas,
o B de respiração e o D é de necessidade de desfibrilação. Isso aí é o básico do PHTLS, também do dito BLS. E também vamos solicitar o laboratório, né? Vai que a gente consegue ter um diagnóstico que nos direcione aí direitinho para a gente conduzir o caso da melhor forma possível. Temos que fazer também uma monitorização, um suporte de UTI, e o que vai diferenciar para esse paciente na sua sobrevida é justamente a ressuscitação cardiopulmonar com drogas e ou choque, dependendo dos casos, se for um ritmo chocável ou não chocável. E agora, o que nós vamos fazer? Bem, o ideal é a gente pegar o nosso aplicativo do Whitebook, né, e começarmos a ver o que nós vamos conduzir. Porém, eu acho melhor que você que esteja assistindo esse vídeo, primeiro veja, estude direitinho nessa parte no nosso aplicativo, dessa parte de parada, pois necessitar ler durante um atendimento vai ser bem atípico, né? Vai ser uma situação bem assustadora. Mas mesmo assim, nós vamos pegar nosso aplicativo aqui e vamos dar uma estudada pelo nosso smartphone. A terapêutica da parada, ela vai ser dada pelos seguintes objetivos: manter a perfusão cerebrovascular, restabelecer a circulação espontânea, que é a nossa missão final, a aplicação do Basic Life Support, do ACLS, do PAUS, que é o pediátrico, né? E a conduta ela vai ser dividida em porta e UTI, certo? Essa divisão ela justamente porque se o paciente a gente conseguir revertê-lo a condição de parada, ele vai precisar de um suporte de cuidados pós-parada. Precisamos chamar ajuda, carrinho de parada, diagnosticar a parada cardíaca imediatamente, o paciente sem pulso, né, irresponsivo, e iniciar as manobras de reanimação, início da corrente de sobrevivência, que é justamente uma publicação clássica do AHA, da Associação Americana do Coração, né, que é o Chain of Survival, e nós vamos nos importar com a qualidade da massagem, certo? Da necessidade de choque, da via aérea avançada e das drogas que nós podemos aplicar para o paciente. Bem, é só mesmo para salientar para vocês a diferença do ACLS para o BLS, né? Que é também o pré-hospitalar. O BLS, você vai ver, na verdade, qualquer pessoa pode ser treinada pelo BLS, que é o público em geral. Nós não vamos ter aplicação de drogas. A maioria dos ritmos vão ser em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular. E nós vamos apenas realizar a massagem, né? Enquanto que o ACLS, nós temos que ter o médico e uma equipe assessorando o médico, né? A gente vai ter a gente vai precisar de um líder, nós vamos conduzir com medicações, e geralmente os ritmos são a atividade elétrica sem pulso ou a assistolia, é um paciente que já vai ter algumas comorbidades, já vai ser um paciente mais grave, e nós precisamos pesquisar a causa. Então, nesse esquema aqui de cima, a gente observa que no intra-hospitalar nós temos que pesquisar a causa, chamar por ajuda, iniciar a massagem, assim que disponível fazer a desfibrilação, se for o caso, e suporte de UTI. Enquanto que no extra-hospitalar, nós temos que primeiro, se nós atendermos uma pessoa que teve uma parada no meio da rua, nós temos que saber se o ambiente é seguro, né? Primeiro a segurança do socorrista, depois nós vamos chamar por ajuda, que é o mais importante, para que a gente não fique sozinho massageando para sempre esse paciente. Vamos iniciar a massagem, o desfibrilador assim que possível. Nós vamos transportar o paciente e levá-lo para o hospital para ter os cuidados, né? E como nós vamos fazer isso? Primeiro, a vítima não responde, nós vamos chamar lá a senhora DO, vamos sacudi-la e também podemos fazer um estímulo doloroso rapidamente.
claro que o que é mais importante, né, é nós checarmos o pulso em 10 segundos, ok? Nós não podemos ultrapassar esse limite. Pesquisamos o pulso e não achamos, nós temos a autorização de iniciar a reanimação. Então vamos colocar as duas mãos sobrepostas, né, na metade inferior do externo, região tenar e hipotenar da mão, né, com as mãos sobrepostas, numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. E atualmente fala-se que a marcha imperial de Star Wars ela tem uma frequência de 104 batimentos por minuto, e isso nos dá uma aproximação até melhor do que a antiga música do Stay Alive, né, dos Bee Gees. Se nós não tivermos via aérea avançada, nós vamos iniciar com 30 compressões para 2 ventilações, e isso vai ser um ciclo. Se nós estivermos com via aérea avançada, o paciente já está entubado, vai ser uma ventilação a cada 6 segundos. Isso dá uma frequência de 10 ventilações por minuto. Isso com o nosso com o dispositivo máscara, balão, máscara, bolsa de máscara ambu, fonte de oxigênio, certo? Ligado a 10 litros por minuto. E vamos fazer uma observação. Se você tem o desfibrilador do lado para identificar o ritmo do paciente, a prioridade é a desfibrilação. Mas o que vai manter a vida é a ressuscitação, certo? Então, se você não tem o desfibrilador do lado, massagem. Se você tem o desfibrilador do lado, choque se necessário. Aí vem o próximo passo. Nós devemos chocar ou não? E o quarto passo, não menos importante, é a medicação que nós vamos iniciar. Então nós temos aqui alguns ritmos. Nós temos, por exemplo, esse que está sendo mostrado aqui. É uma taquicardia ventricular, porque tem um QRS alargado. Numa frequência alta, aí ele está acima de 150 batimentos, com uma onda de apenas um tipo, né? Aqui, vamos olhar primeiro para cá, tá? Então, isso mostra para a gente que é uma taquicardia monomórfica, sustentada, que ela dura mais de 30 segundos, e vai também, e também representa um ritmo de parada se o paciente estiver sem pulso. Com pulso, a gente vai para a condução das taquiarritmias. Aqui já vai ser a fibrilação ventricular, certo? Porque o ventrículo já está tremendo, aí a gente já não tem mais nenhum batimento cardíaco. E aqui a gente vai ter o chamado torsade de Poix, que é a taquicardia polimórfica, sustentada, sem pulso, certo? Que aqui o tratamento é diferente do resto. Então, nós temos aqui os principais ritmos que nós vamos lidar. Aqui a taquicardia ventricular monomórfica, o QRS alargado e a onda de uma forma só. A polimórfica, a torsade de Poix, que nós temos aqui ondas maiores, menores, maiores, menores. Ela tem um padrão aberrante. Nós temos a fibrilação ventricular grosseira, que ela parece com a taquicardia ventricular monomórfica, certo? Só que a gente percebe que o ventrículo está tremendo. E uma fibrilação ventricular bem fina, quase chegando à assistolia, que é esse ritmo aqui, que é de linha reta. E, por fim, a gente tem a atividade elétrica sem pulso, que é um ritmo organizado que a gente observa que o paciente apresenta, porém, o paciente está lá, paradão, né? E você pega o pulso, não existe pulso nessas ondas que estão sendo geradas. Então, o coração ele se mexe, mas não consegue, de fato, contrair. Isso nós temos tudo no nosso guia do White Book, guia de ECG. Quando nós lidamos com o paciente de linha reta, como a gente consegue ver nesse exemplo aqui, a gente tem que fazer o código da linha reta. O código, o C, a gente tem que ver se todos os cabos estão funcionando, se o monitor está ligado, se os cabos estão conectados. O D de código, vamos ver se a derivação é a melhor que nós temos. Se nós temos, por exemplo, as pás
nessa direção no tórax, a gente tem que inverter elas em 90 graus, certo? Vamos ter que fazer isso para verificar se existe uma derivação melhor, caso a gente não esteja vendo. Porque o que você vê numa derivação não necessariamente é o que você vai ver em outra, certo? Digamos, a gente tem uma linha quase isodifásica, quase isoelétrica, perdão, em D1. Aí a gente colocou a derivação em D2, viu que não era uma assistolia, era uma fibrilação ventricular. Então, aí já é chocável. Drogas. O que nós podemos fazer com drogas? Bem, a primeira escolha e a mais forte é a adrenalina, ou epinefrina, onde nós temos uma ampola de 10 mg em 1 ml. Nós vamos fazer uma ampola a cada 3, 5 minutos. Certo? Outra droga que a gente pode fazer é a amiodarona, sendo que a primeira dose são 300 mg, que representa 2 ampolas. E a segunda dose você vai fazer de uma ampola só. Você apenas pode fazer em ritmos de fibrilação ventricular ou taquicardia monomórfica. A lidocaína, que é uma opção, a amiodarona, ela já vai ser um pouco mais difícil de fazer porque a gente vai ter que calcular, né? Mas, na dúvida, 1 mg por quilo, certo? Onde, por exemplo, a paciente pesa 63 kg, vamos fazer então 60 mg, certo? Apenas em ritmos chocáveis, então FV-TV. Se for refratária, a gente faz então uma dose menor, que é de 5 a 0,75 mg. Então, na dúvida, faça 1 mg por quilo e depois meio mg por quilo. Vamos fazer a metade da dose. E você pode repetir em 5 a 10 minutos até 3 doses, ok? Então, no máximo 10 minutos de parada, você pode fazer a lidocaína 3 vezes. Ou um máximo de 3 mg por quilo. Isso dá exatamente essas 3 a 4 doses, se você fizer ainda nesse esquema refratário de meio miligrama por quilo. E a manutenção vai ser em 2 a 4 mg por minuto em bomba infusora. Além disso, a gente vai ter que fazer a correção de acidose, hipercalemia e uso de cocaína. A gente pode fazer o uso do bicarbonato de sódio a 8,4%. Aí não tem problema nenhum porque é 1 miliequivalente por ml. E a dose que nós vamos fazer é de 1 ml por quilo. A paciente tem 60 kg, são 60 ml e acabou. Aí a gente vai tentar reverter dessa forma. Correção de hipocalemia. Um ponto. A correção da infusão de bicarbonato, tanto quanto da hipocalemia, que é a infusão de potássio, justamente a via preferencial é a central. Não tem a central, vamos fazer na periférica mesmo. Que a flebite é a menor das nossas preocupações que nós vamos ter. Então, a correção da hipocalemia vai ser com cloreto de potássio a 19,1%, que vão ser 4 ml diluídos e incorrer em até 10 minutos, que são esses 4 ml que você vai diluir, por exemplo, em 200 de soro glicosado. Aí você vai fazer isso em até 10 minutos. A carga elétrica que nós vamos desferir, na verdade. Desfibriladores monofásicos, que são os mais antigos, você faz a 360 joules. Os bifásicos, onde a carga elétrica ela percorre das duas direções, ela sai de uma pá, vai para outra e volta para a pá original, vai de 120 a 200 joules. Então, na dúvida, faça 120, 160, você está dentro do intervalo aceito. Na dúvida, faça a carga máxima possível. Não sei qual é a carga máxima desse desfibrilador. Por exemplo, o DEA. O DEA ele não tem como mensurar carga. A maioria dos DEA que a gente observa, por exemplo, no shopping. Então, a melhor coisa que você faz é dar carga máxima. Bem, agora nós vamos reanimar esse paciente, certo? Nós vamos aplicar o ACLS. Sendo que é o seguinte, identificamos a parada, nós vamos iniciar a nossa conduta aí. Essa conduta vai ser as compressões. Precisamos então de socorristas
que vão nos ajudar, vão fazer massagem com a gente. É o acadêmico, é o técnico de enfermagem, o enfermeiro e etc, etc. Vamos então fazer as compressões, que vão ser 5 ciclos de 30, certo? 30 compressões para 2 ventilações. Vamos solicitar que haja acesso venoso para esse paciente com gasometria venosa. Vamos rodar pelo menos uma gasometria para verificar o potássio e também se tem distúrbio de acidose grave. Vamos aplicar aí também a bolsa válvula máscara com a fonte de oxigênio a 10 litros por minuto. E vamos pedir para aplicar adrenalina, uma ampola em bolos. E vamos pedir para fazer o flush. Lembre que o coração está parado, certo? Então, se a gente aplicar uma medicação e ela ficar no braço do paciente, nós temos que levantar para que, em sentido de gravidade, o sangue volte para a circulação sistêmica, certo? Volte para a circulação central. Então, as compressões elas vão durar 2 minutos, certo? E os ciclos em si vão demorar 2 minutos. Se o ritmo for chocável, nós temos uma possibilidade de chocar. Então, fizemos a massagem, verificamos, está sem pulso. É possível chocar ou não? Aí, vamos supor que no caso fosse chocável. Chocamos. Podemos aplicar aí 2 ampolas de amiodarona e vamos continuar a massagem. Continuamos a massagem, mesmo ciclo de 30 para 2, 5 vezes. Já temos que alternar aí o socorrista, certo? O massageador, que aí a gente já vai estar cansado de fazer. Fazemos então as 2 ampolas de amiodarona em bolos, certo? Apenas para FV ou TV monomórfica, certo? Seguimos adiante. De novo, com pulso, sem pulso. Aí verificamos que não tinha pulso. Para ciclos para ritmos chocáveis, vamos continuar aí e o próximo ciclo vai ter a adrenalina. Como a adrenalina a gente pode fazer de 3 a 5 minutos, então foram os 2 minutos iniciais, a gente aplicou no minuto 0 a adrenalina, passou os minutos da amiodarona, então já se passaram 4 minutos. Então você cai no tempo médio que vai poder fazer a adrenalina. Então, você não vai se preocupar com o tempo, mas você vai ter que fazer a massagem na frequência certa, ok? Então, fizemos então mais compressões com ventilação, mais a massagem. Verificamos como é que está o pulso, sem pulso, ritmo chocável ou não. Se for chocável, vamos fazer aí uma ampola de amiodarona apenas. Então fizemos uma de adrenalina, 2 de amiodarona, uma de adrenalina, mais uma de amiodarona. São 5 ampolas que nós fizemos aí. Então nós estamos no na nossa quarta tentativa aí de droga, certo? Verificando a frequência que a gente vai checando o pulso. Então, verificamos sem pulso, vamos chocar ou não. Se for chocável, ainda nós vamos fazer a adrenalina, certo? E lembre-se que na literatura é aceitável você fazer uma reanimação por no mínimo 10 minutos. Né? O máximo é o máximo que você tentar conseguir, mas depois daqueles 10 minutos nós já vamos ter uma injúria cerebral significativa. Então a gente vai perdendo cérebro, e perdendo cérebro a gente não vai mais conseguir reanimar o paciente. Ele pode até ter um coração funcionante, mas vai entrar em morte encefálica. Então a gente pode também ter outra possibilidade. Nós fizemos toda a primeira condução inicial bem aqui, que a gente fez. Vamos checar o pulso, né? Fizemos a massagem com a adrenalina, vamos checar o pulso. Não é chocável. Continua a massagem, sem mais nada. Faz a massagem, deu o tempo, né? Da quantidade de compressões, certo? E vamos checar de novo. Não é chocável, sem pulso. Vamos fazer então a adrenalina. De novo, checamos, não tem pulso, não é chocável, continua a massagem. Seguindo, mais uma vez, checa, é chocável? Não. Adrenalina e o último ciclo de
massagem cardíaca, certo? Então, isso estipula mais ou menos como é que ficaria em 10 minutos. Então, vai ficar uma coisa mais prática para você lembrar. Então, você não vai ter que ficar contando os minutos, não vai ter que acionar o cronograma do celular, e o celular tem que destravar com senha. Então, a gente vai fazer uma coisa mais organizada. Sendo que eu quero que nós tenhamos em mente que o desfibrilador pronto, o choque é prioridade. O desfibrilador está longe, a massagem é prioridade. Você checa, choca, certo? Choque ou não, vai para a massagem. Você nunca vai verificar um ritmo após um choque, certo? É sempre depois da massagem, com ou não droga. Aí depois você vai checar de novo. E o ciclo, ele é assim até você não conseguir. Ou até ter o retorno da circulação espontaneamente. E nós vamos ter que considerar a via aérea avançada, código de linha reta, os 6Hs e 5Ts, que são as causas de não reversão da parada, que são causas reversíveis até de parada cardíaca, que nós devemos nos preocupar. Então a gente precisa pesquisar aí os 6Hs e 5Ts, pois a nossa parada não está sendo revertida. Então temos que verificar um estado de hipóxia, né? A falta de oxigênio ela vai levar à parada. Hipo ou hipercalemia, potassemia, podem levar a esse quadro também. A acidose grave, né? A presença do H+, a hipoglicemia, a hipotermia e a hipovolemia, certo? E nas causas dos 5Ts nós temos o tamponamento cardíaco, né? Com aquela famosa tríade de Beck e tal, que a gente tem que se preocupar. A trombose coronariana, que é o infarto. A tensão torácica. As toxinas, como por exemplo as intoxicações por drogas. E o TEP. Estamos vendo aqui então que são causas bastante graves de dor torácica, de dispneia, certo? Então elas levam também à parada cardíaca. Mas então, surgiram algumas dúvidas que a gente precisa tirar para fazer com que a nossa condução seja de fato aquela que a gente deve prezar por praticar. Qual o melhor momento para a intubação? Quais são os cuidados que eu devo tomar com o uso de bicarbonato? Nós vimos aí que o bicarbonato ele é feito para reverter a acidose, hipercalemia, só que você não pode aplicar de uma forma aleatória. A gente tem uma ordem para isso, mas qual é essa ordem? E o que interfere na qualidade da massagem? Isso é uma coisa muito importante, pois tem um ponto que muitas pessoas pecam e 20% a 30% da massagem fica comprometida entre os que praticam a massagem. E como a gente vai fazer o sulfato de magnésio, que foi uma droga que eu nem falei aqui, para a TV polimórfica sem pulso, ou seja, torsadepoam. Como é que a gente vai fazer esse sulfato aí? Com a palavra, o especialista. Então, fique conosco, acompanhe a gente através das nossas lives e nós vamos debater esse tema. Então, eu espero vocês lá. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. E aí, gostou do nosso vídeo? Deixe seu like se você gostou, compartilhe e comente nossos vídeos e se inscreva no nosso canal no YouTube. Baixe o aplicativo Whitebook para o seu smartphone e tenha o melhor conteúdo médico à sua disposição. Link na descrição para ficar por dentro das nossas lives e receba materiais exclusivos PebMed. Acesse para mais conteúdo diversificado e atualizado de medicina, pebmed.com.br.